Tomamos agora mais um painel financeiro com o tema investimentos no exterior. Com a presença e participação também queremos agradecer os patrocinadores, apoiadores, parceiros, Santander, a Privatiza e a Lema Consultoria. Convidamos para moderar esta atividade João Figueiredo, presidente da ABIPEM, da diretoria da APPREM. Convidamos os nossos painelistas, o Daniel Castro, Santander, França, da Privatiza, e o Vitor Leitão, da Lema. Agradecemos também dos nossos palestrantes, nossos apoiadores e parceiros. Sejam, então, muito bem-vindos, aproveitem bastante, dando as boas-vindas a todos, o moderador, João Figueiredo. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Só para a gente combinar a dinâmica aqui, nós vamos ter dois palestrantes, o Daniel e o França, e nós vamos ter o Vitor para fazer também as intervenções pertinentes ao tema, e a gente abre em seguida a palavra para vocês fazerem as perguntas. A gente espera que dê tempo de todo mundo tirar as dúvidas, que espero que a gente resolva grande parte na apresentação. Tá? Na programação, o Daniel Sandoval faria a apresentação pela Privatiza. O Daniel teve um problema com o filhinho dele, que quebrou o braço, e ele está lá acompanhando. Felizmente, ele está lá, está tudo bem, mas então a gente vai ter o França substituindo. A gente até pediu desculpa, né, França? Mas, com certeza, a substituição veio para melhor. Nós vamos começar com o Daniel Castro fazendo a sua apresentação, depois teremos o França com as suas apresentações. Para o pequeno currículo do Daniel, o Daniel é Portfólio Manager da área de Soluções, Investimentos e Alocações de Ativo, tá no Grupo Santander, na Asset desde 2019, com mandato de investimento no exterior. Passou pelo BNP Paribas, pelo Itaú BBA, pela Fator Corretora. Ele é graduado e mestre em Teoria Econômica na FEA USP. E está aqui ajudando a gente a entender esse mercado. O França, que vai falar em seguida, ele é sócio-diretor da Privatiza Investimentos, economista formado pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Engenharia Econômica pelo Mackenzie e está apoiando a APPREM há mais de 20 anos. Então, ele participa do mercado desde as primeiras horas que a gente está nesse modelo de investimento. E o Vitor, ele é mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará, ele é sócio fundador da Lema e da Lema Educação, consultor em investimentos registrados na CVM, está há mais de 10 anos no trabalho, ministra cursos e palestras, e vem ajudar a gente aqui com o olhar que os consultores têm que ter sobre esse tipo de investimento. Eu vou passar a palavra para o Daniel. Daniel, se você quiser fala sentado, se quiser no púlpito, a palavra está com você. Alô? Boa. Bom, pessoal, meu nome é Daniel Castro, sou da Santander Asset. Muito obrigado aí pela oportunidade. Bom dia para vocês. Vou falar um pouco de cenário. Tá fácil, né? Então, a gente tem visto que tem acontecido nos mercados bastante volatilidade, principalmente por investimento no exterior. E eu acho que, quando eu estava fazendo a apresentação, esse tema estava acontecendo, o que resolveram chamar de Black Monday, retomando aí 87, agora em 2024. E aí eu falei, vamos tratar desse tema, porque é o elefante na sala, não tem como não falar sobre isso, então vamos tratar desse tema também. Eu acho que o principal ponto, vamos ver se eu... Vamos lá. Se o pessoal puder carregar a apresentação, por favor. Pode ir para o próximo? Você passa aí? Pronto. Ótimo, excelente. Eu acho que o primeiro ponto aqui é o seguinte, a grande discussão de investimento no exterior, ou uma das grandes discussões de investimento no exterior, é justamente em que ponto do ciclo econômico nós estamos. E aqui eu trouxe um gráfico, é bem ilustrativo, tá? Um pouco de como esse ciclo evolui. Boa, obrigado. Como esse ciclo evolui ao longo do tempo. Então, a gente vê aqui uma curva mais escura, que é o ciclo econômico, e a curva mais azul, que é o ciclo de mercado.
O grande ponto aqui é o seguinte, é esse comportamento de altos e baixos. Então, em algum momento do tempo, há um aumento, que eu chamei ali de pico da alta econômica, entra numa recessão, aí você tem uma retomada da tendência, e aí você tem uma recuperação que volta para o pico da alta, que é seguida novamente de uma recessão. Esse é o comportamento aí ondular da economia. As coisas melhoram, desaquecem, começam a piorar, se corrigem, voltam a melhorar, e aí volta ali a ter um crescimento. Poxa, é sempre assim, né? Altos e baixos e o resultado é linear? Não. Na verdade, a gente tem uma tendência de crescimento que a gente acompanha mundialmente. A gente vê o século XX como foi, um baita de um crescimento mundial. A gente vê o próprio século XXI como está sendo. Essa tendência é de crescimento ao longo do tempo, mas ele vai em ondas. E o mercado sempre antecipa. Como que isso significa? O mercado ele sempre gosta de pensar que está um passo à frente do ciclo econômico. O mercado ele gosta de ter essa perspectiva de, uma vez que os dados começam a piorar, ele já vai lá e precifica um cenário diferente. Ele muda de cenário mais rápido do que a velocidade da atividade. Então, a gente vê ali que o mercado... Aí, boa, obrigado. Tá. Ótimo. A gente vê... Vou até aqui, perfeito. A gente vê aqui o mercado, né? Então, antes do pico mesmo da economia, o mercado já atingiu sua alta e aí sim ele tem numa recessão uma correção. Antes do pico ali do vale da recessão, o mercado já retoma o seu ponto de alta. Esse que é um comportamento, mas esse é um comportamento teórico. Como que a gente vê isso na prática? Na prática, o fato é que ninguém sabe exatamente em que ponto do ciclo nós estamos. Essa aqui é um pouco... os economistas ali, eles gastam bastante tempo pensando sobre isso, e aí a gente compara, né, as diversas projeções, você fala com diversos economistas, e aí às vezes você sai até com mais dúvida do que certeza. A verdade é que a gente não sabe exatamente em que ponto do ciclo nós estamos. Existe muita discussão a respeito disso. Será que a gente está numa iminência de uma recessão? Será que a gente está justamente nessa curvinha aqui, a gente fez o pico, o ponto de alta, e agora a gente vai embarcar numa recessão alguns meses à frente? Em algum momento do tempo, nessa segunda-feira, o mercado precificou isso. A chance de uma recessão 12 meses à frente, segundo o mercado, era bastante elevada. Será que isso é o de fato, né? Será que a gente, na verdade, não está mais aqui, a gente não está aqui nessa virada, na verdade a gente está mais para esse recomeço aqui, a gente está ainda numa recuperação econômica, dado tudo que aconteceu, Covid, tudo foi muito rápido, né? Então a gente está, na verdade, numa recuperação econômica, ou a gente está mais próximo aqui do finalzinho do ciclo. Tem muita discussão sobre isso, e dependendo do ponto do ciclo que nós estamos, isso vai ter uma outra face da moeda, que é justamente como o mercado vai reagir a esse movimento. O que eu posso dizer com relação a esses últimos tempos foi justamente pela narrativa que acabou se tornando a melhor explicação para o que aconteceu até então, foi justamente um aumento de probabilidade de recessão nos Estados Unidos. Então, a gente estaria mais ou menos aqui, segundo o mercado precificou. Quando o mercado está aqui, né, quando o ciclo econômico está aqui para fazer essa virada, o mercado já precifica aqui, já começa a sua correção. A gente viu essa correção acontecendo, mas o que foi muito interessante, no slide seguinte, é justamente o que levou o mercado a acreditar que a recessão seria iminente à frente. O que levou o mercado a acreditar nesse cenário foram dois dados muito específicos, um de criação de vagas nos Estados Unidos, o chamado payroll, e o outro de um dado de confiança dos administradores de indústrias também nos Estados Unidos. Foram esses dois dados que vieram abaixo do esperado, que levaram ali uma reprecificação e um aumento de possibilidade de recessão nos Estados Unidos. E aí eu olhei para esses dados, e aí agora estamos todos nós olhando para esses dados. Aqui nós temos o dado de payroll. Veio aqui, esse último dado aqui foi o dado que veio referente a julho, né, ao fechamento de julho, que foi divulgado na sexta-feira passada. O dado ele veio abaixo da expectativa. Veio ali um pouco acima de 100 mil vagas de criação de emprego, né, nos Estados Unidos. A expectativa era mais próximo de 200 mil vagas, então a gente vê aqui que teve uma decepção com relação ao valor esperado. Fazia tempo que a gente não viu uma decepção na criação de empregos nos Estados Unidos, mas foi o que aconteceu em julho. Teve furacão nos Estados Unidos, teve aumento de imigração nos Estados Unidos, então esse dado pode estar um pouco poluído.
a gente já viu uma surpresa negativa acontecer nesse dado aí de criação de empregos em abril, e a gente sabe, em abril teve uma coisa, se você pegar a cota dos fundos de investimento no exterior, a gente vai ver que, e até os índices de mercado, abril foi um mês de correção, a gente teve um rendimento negativo do ponto de vista de ações globais. Mas aí o que aconteceu em maio e em junho? Maio e junho, esses valores foram revistos, muito boa parte aqui até teve surpresa positiva, e aí o mercado se recuperou, normalizou e voltou para a máxima histórica novamente. Então, a gente já viu em abril uma surpresa até maior do que a gente viu em julho. Em abril a gente viu uma correção do mercado, até um pouco menor do que a gente viu em julho, mas em maio e junho essa recuperação aconteceu e o mercado voltou para suas máximas históricas. O meu ponto é, a gente viu então um payroll para baixo, né, uma criação de empregos nos Estados Unidos menor do que a esperada, que pode ter sido um dado ruim. A gente tem que ter mais dados para corroborar que de fato a gente tem algum problema no mercado de trabalho americano. Esse é uma boa parte do meu argumento. Um ponto só não faz a tendência. A gente precisa de mais dados para confirmar isso. Outro dado que aconteceu foi justamente o ISM industrial, que é justamente é feita uma pesquisa, e aí eles perguntam ali para os gestores das empresas, principalmente das indústrias, e perguntam, o que você acha que vai acontecer para o próximo mês, para daqui 6 meses? Você acha que vai melhorar ou você acha que vai piorar? E aí tem mais gente respondendo que vai piorar do que vai melhorar. Isso daqui é o que significa esse 46 pontos que veio a informação do dado, né? Então tem mais gente falando que vai piorar à frente do que vai melhorar. Isso é um problema? Bom, essa questão ali de mais gente achando que vai piorar do que vai melhorar já vem ocorrendo desde 2022, né? Quando esse indicador fica abaixo de 50, é justamente esse o efeito que traz, né? É isso que está dizendo esse indicador. Tem mais gente ali mais pessimista do que otimista. E a gente viu também que durante 2020, até o comecinho de 2022, esse indicador estava muito, muito alto, né? Tinha muita gente bem otimista, mas também o juros era 0 nos Estados Unidos. Então, esse indicador ele tem muito a ver com quanto que está a taxa de juros americana. Em momentos de juros mais altos, aqui a gente tem um ciclo de alta dos juros americano. O indicador cai. Então, conforme os juros vão subindo, mais gente adiciona um pessimismo ali nas pessoas. Conforme os juros abaixam, esse indicador até ficou estável, até deu um uptick aqui pré-Covid. Conforme os juros ficam muito, muito baixos, esse indicador explode. De fato, juros 0, né? Com certeza a visão à frente vai estar melhor pós-Covid, então ainda nem se fala. A visão à frente vai estar melhor do que está agora. Conforme os juros aumentam, novamente a gente viu esse indicador caindo. E aí agora a gente tem nos Estados Unidos uma taxa de juros que é a maior dos últimos 23 anos, 5,5%. Assim, para Brasil não é nada, mas para Estados Unidos é muita coisa. E aí a gente vê que, de fato, né, numa taxa de juros muito alta, por muito tempo, a gente já está isso quase um ano com essa taxa de juros americana nesse nível, o pessoal deu um escorregazinho aqui para baixo, ficaram um pouco menos otimistas na margem. A conjunção desses dois dados gerou uma super correção nos mercados, que a gente vai ver no slide seguinte. Mais um, desculpa. Perfeito. Aqui a gente tem o que aconteceu com as ações japonesas, o Topix, né, que é o índice de ações japonesas. A gente tem aqui o índice ia muito bem, obrigado, uma excelente performance no ano, e aí então de repente, corrigiu completamente, zerou o ano para ações japonesas. A gente estava com um ganho ali de 12% no ano, zerou isso. Ações americanas também vinham num ano muito, muito bom, tiveram também uma correção de 8%. É uma correção bastante relevante acumulada aqui para ações americanas. E o índice de volatilidade, que é o que o Pablo Spire chama de índice do medo, né? Mede ali quanto que é o medo do mercado com relação à economia, com relação ao futuro. Ele estava ali rodando mais próximo de 12, 13 e foi para 36, né? Isso daqui é a pior foto que a gente poderia ver dos mercados, eu tirei quando eu montei esse slide. Por quê? Porque isso daqui é o mercado de segunda-feira. Agora a gente já teve novos dados e os mercados já se recuperaram. Então, o ações aqui japonesas já voltou aqui mais ou menos pela metade. Ações americanas também já voltou aqui pela metade. E o índice de volatilidade já está mais próximo ali do 23. Então, já teve uma boa correção.
Esse daqui, isso mostra como que os mercados, né, eles reagem a essas informações e, às vezes, eles reagem de uma maneira até irracional, tendo um movimento muito mais exacerbado do que, de fato, a gente viu nos números. Esse é o meu argumento. Se a gente voltar um slide, a gente vai ver a projeção do PIB americano, o que aconteceu com essa projeção do PIB americano. Essa daqui é uma dica que eu vou deixar para vocês, eu acho que é uma boa dica até para quem está trabalhando com investimentos, para quem quer acompanhar o mercado americano e principalmente a economia americana do ponto de vista de atividade. O Atlanta Fed, que seria aí a autoridade monetária americana regional, ele criou um acompanhamento do PIB americano, um trimestre à frente, né? Esse daqui é o PIB do terceiro trimestre, eles fazem uma projeção. E essa projeção é realmente muito boa. E ela é divulgada diariamente, gratuitamente, nesse site aqui. Depois vocês podem ter acesso à apresentação, peguem esse site, porque vale muito a pena. E, em geral, acerta mais do que a projeção do consenso. Então, esse é o melhor disclaimer a ser feito. E aí, o que aconteceu? Com os dados de sexta e segunda-feira, o Atlanta Fed, que é a projeção um trimestre à frente, de fato se reduziu. Então, antes, o Banco Central, a Autoridade Monetária Americana, estava achando que os Estados Unidos ia crescer ali um pouco abaixo de 3% no próximo trimestre, trimestre contra trimestre anualizado. Os Estados Unidos crescendo a 3%, ou um pouco abaixo, que seja 2,8%, né? Crescendo a 2,8%, assim, isso é fenomenal, gente. Isso é acima da taxa básica deles, da taxa projetada. No melhor dos mundos, os Estados Unidos tem que crescer, assim, eles esperam que os Estados Unidos cresça 2%. Ele está crescendo a 2,8%. Ele já vem crescendo nessa taxa há um bom tempo. Assim, é uma locomotiva do mundo mesmo. Isso é algo muito, muito bom para todo mundo. Então, os Estados Unidos crescer é realmente muito bom. Os Estados Unidos está crescendo acima do seu nível potencial. O consenso ele é ao redor de 2%, até um pouco para baixo, que é justamente mais ou menos a taxa neutra dos Estados Unidos, é quanto ele deveria crescer no longo prazo. O Fed, né, a autoridade monetária, está dizendo que os Estados Unidos vai crescer acima disso. E aí, quando veio os dados piores, ele falou, não vai crescer 2,8%, vai crescer 2,5%. 2,5% ainda assim é fenomenal, isso não está longe de recessão. Esse dado aqui não aponta recessão, mas assim, está muito longe de apontar recessão por esse dado aqui. E aí vieram outros dados nos dias seguintes e o índice voltou mais para perto de 3%. Ou seja, no próximo trimestre não vai ter recessão nos Estados Unidos. Não é nosso cenário base. Nos próximos 12 meses, recessão nos Estados Unidos. Assim, o mercado foi demais, não é para tanto. E aí acaba criando, para o investidor que está olhando para o longo prazo, acaba criando uma certa oportunidade, né? Mas aí você tem que olhar para o longo prazo e ter ali o dedo no gatilho para fazer esse investimento rapidamente. Mas mesmo assim, a gente tem essa correção nos mercados, isso de fato aconteceu, ainda está nesse período, está recuperando. A recessão a gente não vê como um cenário base, então a gente ainda está bem construtivo para crescimento nos Estados Unidos. E aí essa correção de mercado, ela acontece de fato. Se a gente avançar 2 slides, exatamente, a gente vê aqui um gráfico que é bem interessante da gente ter na nossa cabeça e até para avaliar o nosso perfil de risco, como que é feito essa decisão de escolha de investimento em ações globais. Esse gráfico mostra o seguinte, é a máxima queda anual no mercado de ações. Eu trouxe aqui Estados Unidos, Europa, Japão, Brasil e mercados emergentes, tá? Por mercado nos últimos 20 anos. Como que eu leio isso daqui? Eu leio da seguinte forma. Em 2008 foi esse ponto de mínimo aqui de todo mundo, tá? A gente se a gente tirar uma foto da nossa carteira, do pior rendimento que a gente poderia ter em 2008, tá? Foi de menos 48% para ações americanas. Então, em um determinado dia de 2008, ações americanas tiveram uma perda de valor no valor de 48% do nosso investimento. Meu Deus, isso é realmente muita coisa, é verdade. Nos últimos 20 anos, isso foi a pior perda anual de rentabilidade para ações americanas. Mas a gente vê que em outros mercados, essa perda foi até maior. No Brasil, essa perda chegou a 60%. Mas isso era 2008, no meio da crise financeira mundial. Existem anos que a situação é muito melhor. Então, existe aqui um ano, por exemplo, se eu não me engano, isso aqui é 2019,
2019, a pior perda que você poderia ter no mercado de ações foi de 3% no caso de ações americanas. Para o caso brasileiro aqui, foi de 10%. Então, mesmo no melhor dos cenários, no melhor dos anos, é esperada uma correção no mercado de ações, porque é um bicho que tem volatilidade. A gente sabe, isso daí varia ao longo do tempo. É um retorno que chacoalha bastante. Por isso que a gente tem que ter a visão de longo prazo. E na média, a gente vê aqui é esse 14, 19, 19, 22, 23. Então, na média, a gente pode esperar, ao longo desses últimos 20 anos, um retorno, o pior retorno anual que a gente pode ter no nosso portfólio, em média, fica em 14%. Isso significa que a gente começa o ano, em algum determinado dia do ano, a gente vai ver a nossa carteira de ações globais tendo um retorno de 14% negativo e depois se recuperando. Poxa, esse 14% negativo, isso daí não atrapalha, né, o investimento? Será que a gente não... como é que eu me sinto com essa possibilidade trazendo isso dentro do nosso portfólio? O slide seguinte vai comentar sobre isso. Será que... por que eu tenho que ter, né, dado essa rentabilidade que pode ser de menos 14%, né, por que eu tenho que ter isso no meu portfólio? O primeiro ponto é diversificação. E aí a gente vai tratar desse tema sem dúvida, né? Mas a diversificação é justamente colocar os ovos em várias cestas. Então, sair um pouco do Brasil, ter acesso a outros horizontes. E a gente sabe, né, que investindo em ações globais, a gente vai ter acesso a temas que não estão disponíveis dentro do Brasil. Se a gente quiser ter alguma exposição em inteligência artificial, e a gente pode falar um painel sobre inteligência artificial, a gente tem que estar comprado em ações americanas, porque vai ser a Microsoft, vai ser o Google, vai ser a Meta, vai ser a Amazon que vão liderar essa corrida. Já estão liderando, já fazem isso desde 2022 e vão continuar à frente, dado o nível de investimento que eles estão fazendo nesse tema. Se a gente quiser ter alguma exposição a isso no nosso portfólio, a gente tem que estar comprado em investimento no exterior. Além disso, a gente sabe, né, que grandes empresas pouco alavancadas, que entregam ali um retorno consistente ao acionista, é justamente esse investimento no exterior. Quando a gente olha para o exterior, quando a gente compra o S&P, por exemplo, a gente está olhando para essas empresas, as maiores empresas do mundo, pouco alavancadas, com um retorno consistente. E apesar de a gente ter aquela queda de 14% ao ano, né, a máxima queda ser de fato ali aquele 14%, a gente sabe que investindo em ações globais, com câmbio ou sem câmbio, e aí a gente também pode passar um painel discutindo se faz redeado ou não, o pessoal de investimento sabe o que eu estou falando, se vai ter exposição cambial ou não vai ter exposição cambial, seja com ou seja sem, essa alocação entrega a meta atuarial, ou ao longo dos últimos 10 anos, entregou a meta atuarial de IPCA mais 6. Então, de fato, é um cavalo muito consistente, é um cavalo ali que traz diversificação, que entrega retorno, e a perspectiva para frente, do meu ponto de vista, continua positiva e dentro de uma correção aí nos mercados, que pode ser até um ponto de entrada bastante interessante. Eu acho que era essa a ideia ali, eu espero ter passado ali da parte de cenário ali para vocês, espero ter tranquilizado vocês que a recessão à frente não é o cenário base ainda, não, o mundo não vai acabar, está longe disso, a gente ainda tem muito ainda para avançar, e aí vou ficar à disposição para o painel e para as dúvidas. Bom, bom dia a todos. Para quem não me conhece ainda, para quem não me conhece ainda, eu sou o França. Como disse o João, já estou há 20 anos aqui nesse trabalho junto com a APPREM. A gente falava ainda há pouco em Paranapanema, acho que foi o segundo evento que a APPREM fez, e a gente já participava. Enfim, para a gente é uma satisfação muito grande estar nesse dia a dia com vocês. Eu vou complementar o trabalho feito pelo Daniel, que trouxe cenário, e tentar demonstrar para vocês a importância do investimento no exterior como ferramenta estratégica da carteira do RPPS, né? Então, ele falou de cenário, e o cenário é bacana, e os economistas divergirem é bacana, porque uns têm uma opinião, outros têm outra. O mercado existe por causa disso. Todo dia alguém sai para vender porque acha que está caro,
na mesma proporção que alguém sai para comprar porque acha que está barato. Então, o mercado funciona porque as forças se encontram e, ao longo desse movimento, ou sobem porque está barato realmente, ou caem porque já está caro. Bom, isso aqui não está funcionando, né? Tá? Vamos ver. Há 20 anos eu não usava os óculos, agora eu uso. Será que isso é tão difícil? Ah, foi você ou fui eu? Ótimo. Bom, está funcionando mesmo, hein? Perfeito. Bom, quando a gente vai falar de decisão importante de gestão da carteira, nós temos aqui 3 pontos que são fundamentais. A alocação de ativos, eu tenho falado isso frequentemente, tem gente nessa sala que me viu falando sobre isso essa semana. A alocação de ativos, que é o tal do Asset Allocation, o mercado adora o inglês, né? A seleção de papéis, que é o Stock Picking, e o mais feinho para traduzir ali, que é a temporização de mercado, que é o Market Time. 95% do resultado de carteiras longevas, em particular de investidores institucionais como vocês, vem da alocação de ativos, de vocês definirem uma carteira. Eu tenho feito essa pergunta frequentemente, e tem muita gente aqui que tem fundos na carteira que estão há 10 anos na carteira. Então, eles entram de maneira estrutural, eles fazem sentido. Normalmente, a gente fala de fundos que tratam de índice de inflação, então isso está na carteira porque é importante, e é isso que gera, ao longo do tempo, 95% do resultado das carteiras. 10% dessa seleção de papéis, que a gente classificaria como operações mais táticas, que vão surgindo ao longo do tempo, e, historicamente, eu não vou me ater muito nesse tema, quando a gente tenta achar, o João falava ainda há pouco, né, que o título público chegou em 6,5, 6,60, e de repente alguém foi olhar, o título está beirando 6. Quem ficou esperando o título bater 6,80, 6,90, perdeu 50, 40 pontos aí. Então, esperar o ponto exato, o dia exato para fazer o investimento, acaba gerando prejuízo para a carteira. Quando a gente fala em alocação de ativos, a gente tem que entender a proporção das classes e fatores de risco, né? E aí a gente tem que olhar para o objetivo, horizonte de tempo e restrições. Quando a gente fala em objetivo, a gente colocou ali objetivos atuariais e não apenas meta-atuarial. Porque quando a gente fala em objetivos atuariais, a gente tem que lembrar que grande parte dos RPPS tem déficit atuarial. Então, a gente não pode simplesmente, ao longo do tempo, olhar para a meta, vou bater a meta. A gente tem que lidar com o que tem de déficit também. Então, isso é um pouco mais amplo. Horizonte de tempo, aí sim, a gente faz o uso da ferramenta mais comum, que é a questão do cálculo atuarial, para entender em que ponto, né, do tempo está o nosso regime próprio. E as restrições, basicamente, as normas. O que a gente pode fazer e não pode fazer em termos de investimento. Bom, quando a gente fala de portfólios estruturais, eu acho que tem 3 pontos que são relevantes, né? A questão estratégica, a questão tática, que já está um pouco no slide anterior. O fator principal, né, que é o core de vocês, eu até antecipo, que é fácil falar, como vocês têm compromisso atrelado à inflação, seguramente a carteira de vocês tem que ter como fator principal índice de preço. Então, o principal, o secundário, que seria o satélite, né, que é onde a gente vai buscar alguma margem de resultado acima do principal, e a específica, o pontual, a questão tática. Bom, quando a gente fala em imunização, eu estou reforçando o aspecto de que, como a carteira de vocês tem que seguir aí a questão atuarial, que é a inflação mais taxa, que hoje está gerando entre 5 e 5,5 na média dos RPPS, então isso é uma coisa que leva a ter uma carteira grande, ou em títulos diretos, ou ativos que têm os títulos públicos atrelados à inflação. Alfa, o que é eu buscar alfa? Uma parte da carteira está fora dessa imunização que a gente busca majoritariamente, para tentar, dessa forma, e aí eu invoco aquela questão atuarial, que não é só meta-atuarial, nós temos passivo. Então, a gente não vai fazer uma carteira ultra alavancada, mas a gente tem que, em alguma medida, buscar um alfa
para procurar melhorar o resultado acima da meta atuarial. A simetria, eu vi a apresentação do Kesley há 1 hora atrás, falando sobre FIP. Eu acho que o FIP cabe muito bem dentro dessa questão de assimetria. O que é fazer a alocação de parte da carteira em produtos que busquem ter uma simetria em relação à própria meta atuarial? É trabalhar uma parte dos recursos com chance de ter, o Kesley falou aqui de rendimentos que o fundo, um dos fundos de private equity da Kinea gerou. Enfim, eu sei que é verdade porque eu conheço o Kesley, né? Então, se ele trouxe o dado, é porque o dado é verdadeiro. Rendeu de 2018 para cá IPCA mais 29. Se eu tenho uma meta atuarial, você está balançando a cabeça porque você tem, né? Se eu tenho uma meta atuarial de IPCA mais 5,5 e eu compro um pedaço da carteira e consigo ter um resultado de IPCA mais 29, seguramente isso me ajuda na composição do resultado da carteira. Liquidez, que é uma coisa importante, né? O gerenciamento do que eu preciso a curto e médio prazo para ver do quanto eu posso abrir mão da liquidez, e a gestão de risco. E aí entra o investimento no exterior. O que seria, dentro desse contexto aí, o investimento no exterior? Ele seria um investimento estratégico e não tático. Ele seria, ou melhor, ele é um investimento secundário, dado que, eu já falei 2 vezes e vou reforçar, o estratégico principal são os títulos públicos, seja através de título direto ou fundos que têm os títulos como lastro. Por quê? Porque vocês têm o compromisso de inflação mais. Então, esse é o principal. No caso do exterior, a gente classifica como estratégico, porém secundário, porque é uma estratégia satélite que busca adicionar resultado na estratégia principal. E gestão de risco também. Por que gestão de risco? Porque quando a gente investe no exterior, a gente está diversificando a área de investimento, né? Nos próximos slides eu vou mostrar isso. A gente está, eventualmente, fazendo investimento em economias que são descorrelacionadas à nossa. Enfim, eu acho que esse é um ponto importante na gestão do investimento no exterior. Eu vou voltar 1 minuto. Aí eu não voltei, eu avancei, né? Voltei. Um detalhe importante com relação à gestão de risco. É muito comum a discussão da gente fazer investimento com câmbio ou sem câmbio. Não deixa de ser uma opção ter o câmbio, porque o câmbio adiciona mais um item de diversificação na carteira. Quando eu invisto redeado, eu tenho só o movimento do ativo no exterior, mas eu não tenho aí a diversificação do câmbio. Lembrando que, como a carteira de vocês basicamente é denominada toda em reais, uma parcela disso sendo exposta à variação cambial pode ser muito interessante. E uma outra coisa que eu acho que é importante aqui, aproveitando esse tópico, o investimento no exterior basicamente precisa, para quem vai investir de maneira ampla, ter o progestão. Então, não deixa de ser uma coisa muito importante vocês terem o progestão, e uma vez tendo o progestão, é mais ou menos como tirar uma habilitação, né? Eu tiro uma carta, fico 20 anos sem dirigir, para que eu tirei a carta? Eu faço um baita de um trabalho para tirar o progestão, e aí eu pego o progestão só para dizer que tenho e não faço uso das ferramentas de investimento que o progestão adiciona, lembrando que o Kesley mostrou ainda há pouco, requer o progestão, que o investimento no exterior diretamente requer o progestão. Então, acho que é importante para quem tem o progestão procurar debruçar em cima do tema e aproveitar as oportunidades. Para quem não tem o progestão, no caso do investimento no exterior, nós temos outros instrumentos que dão acesso, mas não são tão amplos como os investimentos diretos. Bom, aqui está bem pequenininho, mas eu vou... aqui. Eu vou marcar para vocês observarem. O PIB brasileiro, essa estimativa foi feita em 2021, corresponde a 3,2% do PIB global. Ou seja, a gente contribui pouco quando a gente olha o universo de PIB globalmente. O mercado de renda fixa no Brasil corresponde a 2% do mercado global
de investimentos, ou seja, é muito pequeno. De um universo de 100, a renda fixa no Brasil corresponde a 2%. No caso de renda variável, a gente perdeu um pouco de musculatura ao longo dos últimos 25 anos, já tivemos um pouquinho mais de relevância, a nossa renda variável hoje representa 0,90. Então, o mercado de renda variável, quando a gente pensa globalmente, a gente praticamente não existe. Entretanto, e eu acho que há uma explicação para isso, né? Embora haja uma explicação, eu acho que a gente tem que romper um pouco com isso. Nós, o brasileiro, investimos 99% dos recursos no Brasil. Então, imaginem que a gente tem um universo gigantesco lá fora para investir, mas ainda assim a gente prefere investir 99% no mercado local. Isso tem uma explicação, né? Com o juro absurdo que a gente paga aqui, não deixa de ser interessante, especialmente no caso de vocês, regimes próprios, aplicar no mercado local, porque como a gente tem meta atuarial, compromisso atuarial e tem títulos do governo que casam com esse compromisso e pagam acima do compromisso, obviamente isso faz muito sentido. Mas eu acho que é importante a gente ver o quão discrepante é a nossa participação no mercado global. Falando aí sobre novas possibilidades. Quando a gente investe no exterior, o Daniel já deu um spoiler no final, nos últimos 3 minutos, ele me roubou um pedaço da fala. Quando a gente investe no exterior, a gente está fazendo o quê? A gente está investindo em outras regiões e, sobretudo, em empresas que a gente não tem acesso no Brasil. Por exemplo, tecnologia. Se a gente quiser investir em tecnologia, tem que ser no mercado lá fora, em particular no mercado americano. Se a gente quiser investir em saúde, o que nós temos de saúde aqui? Tem a Redditor, tem alguém da Sul América? Não. Que tem a Sul América dentro, que hoje eu odeio por causa do plano de saúde. É um mercado muito pequeno. Eu não consigo, né? 2 coisas que eu nunca consigo fugir: o plano de saúde e meu sogro e minha sogra. Eu falo depois deles. Que eu queria colocá-los no exterior, mas eu não estou conseguindo. E aí é o seguinte: se a gente quiser ter acesso a mercados ou produtos que a gente consome cotidianamente, quem aqui não conhece a Nestlé? Então, tem Johnson & Johnson, tem tantos produtos que a gente consome regularmente, que, inclusive, muitas empresas lá fora obtêm resultados expressivos no mercado brasileiro, e a gente não tem isso aqui. Então, é uma maneira da gente acessar essas possibilidades. Os setores, eu já falei, né? Setores e segmentos, e já comentei sobre a exposição. Eu, particularmente, acho que, para a renda variável, que tem uma volatilidade maior, investir no exterior faz mais sentido investir com câmbio do que sem câmbio. A renda fixa talvez não, porque como a gente tem um nível de resultado geralmente menor, expor o câmbio pode comer uma parcela significativa do resultado. Mas acho que renda variável, se eu tivesse que optar, optaria por fazer sempre com câmbio, porque é uma maneira da gente, por exemplo, no limite, né, se a gente utilizasse 10% do investimento no exterior e aplicássemos tudo, se a gente colocasse 10% com dólar, por exemplo, a gente traduziria dizendo o seguinte: 90% da minha carteira é denominada em reais, 10% é denominada em dólares. Então, isso tem um efeito de diversificação também. Essa tela é uma tela que mostra o efeito positivo da diversificação, a correlação entre a dívida pública brasileira e outras classes de ativos. Olhem que interessante. Quando a gente fala, isso aqui tudo em dólar, tá? Os títulos brasileiros denominados em dólar, a correlação é 0,64, é altíssima, é a maior de todas. Quando a gente fala de bônus corporativos emitidos em dólar, a correlação cai para 52%, 0,52. Quando a gente fala dívida de mercados emergentes, 46%, e vai caindo, vai caindo. Para chegar nesse esse índice global aqui, 0,33%, high yield global. O que é high yield? Títulos lá fora com uma exposição de risco um pouco maior. Ainda assim, observem que a correlação é 0,31. E ela vai diminuindo. Renda variável na Ásia, 0,17, na Europa, 0,08, renda variável nos Estados Unidos, 0,07, até chegar no dólar, que tem uma correlação negativa. Então, isso é importante a gente procurar observar, porque faz preço na carteira da gente. E quando a gente olha aqui a questão do beta, né, o que a gente, quando a gente tem uma oscilação de 1 no índice global de ações,
qual a correlação que isso tem com os vários mercados? Quando o mercado global oscila 1, o impacto na renda variável do Japão, é 0,75. Nessa segunda-feira foi um pouco diferente, né, Daniel? Foi um pouco mais forte do Japão, né? O japonês abriu o olho de um jeito que não fazia muito tempo, né? Bom, quando a gente fala em renda variável na Europa, 0,80. Renda variável nos Estados Unidos, 0,91. Aí, observe que está subindo isso, esse impacto. Renda variável em mercados emergentes, 1,10. Latinoamérica, 1,33. Renda variável no Brasil, 1,5. Então, quando a gente diversifica, a gente torna a carteira muito menos, eu diria, exposta aos chacoalhões que o mercado oferece no dia a dia. A gente pegou esse gráfico que foi produzido no final do ano passado pela Schroders e a fonte é o quanto, né, mas foi a Schroders que fez, que a gente teve uma discussão lá. E aí a gente fala sobre filme e não foto. Por que filme e foto? Nós e vocês, enquanto gestores da RPPS, eu entendo que pegar um mês em que a bolsa cai 10% é traumático. Mas se a gente se conter aquela foto dos 10% de queda, a gente tem uma enorme probabilidade de perder eventuais melhoras que, na verdade, vão formar um filme. Então, vejam vocês o seguinte. No começo do ano passado, esse amarelo é o Ibovespa, né? Observem como estava o Ibovespa, né, caindo, e observem, por exemplo, o dólar. Assim, o dólar estava praticamente estável, né? Aqui. Ou aqui em março, né? Quando a gente olha ao longo do ano, a gente viu o dólar cedendo, porque as notícias do ano passado, aos poucos, foram tornando o ambiente menos estressado, a questão do arcabouço fiscal, enfim, vários fatores que eu não vou me ater aqui nesse momento, mas a gente viu o dólar cedendo e a gente viu a Bolsa, que aqui em março estava nas mínimas, melhorando, depois a gente teve um movimento no segundo semestre, que a Bolsa deu uma sacudida novamente, e no final do ano a Bolsa voltou a andar. Por que é importante a gente realmente ter essa noção de entender uma foto e um filme? Porque muitas vezes, quando a gente olha uma foto, a gente se desespera, a gente desmonta uma carteira que meses depois seria uma carteira vencedora, né? Eu, de certa forma, acho que vocês, RPPS, inclusive com o avanço da governança, com os comitês, com uma atuação mais ativa dos conselhos, com as normas tendo avançado, né, a exigência de uma série de parâmetros de governança, vocês acabam tendo uma possibilidade menor de fazer besteira, né? Não se ofendam. Por exemplo, eu comparo vocês com pessoas físicas. Eu pego o meu dinheiro, aplico lá 10 mil reais no negócio, o negócio sacode, eu me assusto, eu vendo. Por quê? Porque o dinheiro é meu, eu tomo uma decisão por bem ou por mal, mas eu posso tomar uma decisão por impulso e depois eu vou sofrer as dores desse impulso. No caso de vocês, não. Vocês têm uma discussão mais ampla e isso facilita para vocês evitarem isso, né? Fazer com que a foto destrua o portfólio de vocês. E aqui, eu estou chegando perto para vocês poderem ter espaço para, primeiro, para o Vitor falar e depois vocês perguntarem. A gente fez um estudo de retornos do S&P. Isso fala um pouco sobre isso que eu estou falando. Vejam vocês o seguinte, o desempenho de um investimento de 10 mil entre 1º de janeiro de 2002 e 31 de dezembro de 2022. Nós estamos falando aí de praticamente 20 anos, né? Um pouquinho mais de 20 anos. Quem ficou totalmente investido, isso aqui é em dólar, tá? Totalmente investido, teve um retorno anualizado de 11,2 ao ano. Entrou com 10 mil dólares e saiu com 83.756 dólares. Quem perdeu, nesse mesmo tempo, os 10 melhores dias dessa janela muito grande de 20 anos, teve um retorno de 7% ao ano. Olha a destruição de patrimônio aqui. Quer dizer, o primeiro saiu com 83, o segundo, que se assustou e e perdeu os 10 melhores dias, saiu com 38 mil dólares. No caso do terceiro, que perdeu
20 melhores dias, gente, só para a gente fazer uma conta de padaria, se um ano tem 365 dias, 20 anos são 7.300 dias, né? 7.300 dias. Se em 7.300 dias o cara perdeu os 20 melhores dias, olha o tamanho da amostra, se o cara errou, se assustou, caiu fora e vendeu, ele teve um retorno de 4,2 ao ano, ou seja, ele entrou com 10, saiu com $22 mil. Quando o camarada perde 30 dias em 7.300, o retorno dele é 1,9 ao ano, sai com $14 mil. E tem mais, 40 dias que continua sendo nada em 7.300 dias, o resultado passa a ser negativo, os 50 melhores dias, 1,9 negativo, quer dizer, o cara entrou com 10 mil, 20 anos depois saiu com 6.800, porque ele ficou pulando de galho em galho. E no último cenário aqui, os 60 melhores dias, ele teve um retorno médio de 3,5 negativo ao ano, saiu com praticamente metade do valor investido. Então, o impacto realmente da gente ficar, no que se assusta sai, e depois fala, não volto mais, e quando volta, quando começa a subir, você esquece que passou um intervalo que você já queimou e volta de novo, quando você vai anualizando isso daí, a perda é muito grande. Um estudo feito nos Estados Unidos, eu tenho certeza que o Daniel conhece, concluiu que as carteiras mais rentáveis são as carteiras dos espólios, do pessoal que morreu, que não consegue mexer. Está em inventário, demora, alguém está na justiça, não é para vender, 10% sou eu, ele tinha um amante, enfim, um monte de coisas em discussão, e ninguém consegue mexer no dinheiro, o dinheiro cresce. Então, quando a gente às vezes usa a expressão, pô, é melhor você se fingir de morto que você vai se dar melhor, é mais ou menos isso, não mexe, não faz nada. Vamos lá. Aqui são 10 slides, esse é o penúltimo. Outra coisa que mostra, aqui a gente tenta mostrar que o investimento regular, pô, você tem 10% para aplicar em investimento no exterior. Faz uma reunião, escolhe lá 4, 5 fundos, aplica os 10%. Talvez esse não seja o melhor método para investir. O ideal seria você fazer investimentos regulares e distribuindo ao longo do tempo, né, essa alocação. E aqui isso mostra justamente isso. Se a gente fizer um investimento de 50 mil com 5 investimentos anuais de 10 mil, o resultado, o acréscimo no resultado é isso aqui. Em 10 anos, se eu fizer contribuições anuais de 5 mil, observe que já há um crescimento no resultado. E assim sucessivamente. Ou seja, se eu faço a distribuição e alongo o prazo do investimento, de maneira que eu tenha a chance de pegar várias janelas, porque quando você aplica hoje, por exemplo, você pode tomar, quem aplicou sexta-feira, por exemplo, chega segunda-feira, toma uma pancada de 12 no Japão, já fica tonto na saída, queima a mão, já começa a dar suador. Então, o ideal é ir aplicando de forma gradativa e de forma constante, rebalanceando a carteira. Isso permite que vocês tem uma maturação do investimento de maneira muito mais saudável e consistente. E aí, essa é a última tela, é um pouco confusa, é diferente de uma que eu tenho apresentado com investimentos locais, né, com tema local, mas ela mostra que, olha, não é tudo a mesma coisa. Quando a gente fala em investimento no exterior, todo mundo pensa em ações. Gente, o universo lá fora para investir é infinito. Tem ações, tem multimercado, títulos de dívida, bônus de tesouro dos mais variados países. Então, é uma coisa realmente ampla, que quando a gente faz a alocação, observem que a gente tem aqui uma dança dos investimentos, né? 13, 14, 15, renda variável do mercado desenvolvido tendo desempenho melhor. Quando chega em 16 é um desempenho ruim, 17 melhor, é 18 pior. Enfim, a gente tem uma dança dos investimentos. Todos que estão aqui em 2013, eles repetem até 2022, mas quando a gente monta portfólios balanceados, a gente percebe que a gente está numa zona de volatilidade muito mais tranquila e segura para tocar a carteira do RPPS. Então,
eu quero concluir dizendo o seguinte, né? Disse aqui o Daniel muito bem sobre o cenário. Há hoje uma discussão muito sensível no exterior se haverá ou não a recessão lá nos Estados Unidos, se o preço das ações de tecnologia estão altos demais e haverá uma correção. Ocorra o que ocorrer, vocês observem que a gente tem uma janela muito grande aqui. O fato concreto é que, se vocês fizerem investimento no exterior de forma balanceada, ainda que ocorra uma recessão, que o mercado oscile, que ajuste, o médio e longo prazo seguramente trarão resultados satisfatórios para a carteira de vocês e farão com que a carteira sacuda menos, que no fim do dia eu acho que é importante para todos nós. Muito obrigado, minha gente. Quer falar direto? Não tem apresentação? Bem, pessoal, bom dia. Agradecer aqui, João, a PEPREM, convite mais uma vez, né, estar aqui com vocês. Eu vou, como a gente tinha combinado, né, assim, eu não vou fazer a apresentação, a minha ideia era mais trazer um pouco uma reflexão para vocês sobre o cenário, sobre, inclusive, a fala dos dois, pegando um pouco até o final da fala do França, quando a gente fala sobre médio e longo prazo, né? Assim, a gente tem, e eu sempre falo muito isso, a gente acaba conversando muito ali fora com as instituições, com o pessoal de distribuição, das gestoras, dos bancos, do que o pessoal está olhando, o que os clientes da Lema estão olhando, o que o pessoal está pensando. A gente diz o seguinte, a gente tem um momento atual em que as oportunidades são muito boas. Eu quero, inclusive, passar um pouco por elas daqui a pouco. A gente tem um cenário que eu acho que há um bom tempo a gente não tinha como a gente tem hoje. Então, quando a gente olha para médio e longo prazo, pegando o final da fala do França, o cenário é muito bom. Assim, o que a gente tem na mesa hoje é muito confortável. Qual o problema que a gente vive hoje? Que a gente vive sempre, na verdade, enquanto RPPS. A gente tem uma visão de longo prazo, a gente é cobrado no curto prazo, né? Então, vocês acabam sendo muito pressionados pela meta atuarial, preciso bater a meta. Esse é um ano especial, é um ano de eleição, né? Então, a gente fica, alguns ainda têm aquela questão política, eu vejo muito isso, especialmente em municípios menores, que a política está mais acirrada, é mais próxima do RPPS. Então, é o seguinte, eu tenho um ano difícil, eu preciso entregar meta, eu tenho taxas boas de NTNB, na renda fixa, mas eu não estou conseguindo bater meta, né? E aí eu queria alguma fórmula, alguma coisa que nesses próximos 3, 4 meses eu conseguisse entregar uma meta e terminasse o ano bem. Todo mundo que está aqui sabe que a gente não tem fórmula mágica, né? Não tem algo que a gente faça e reverta um resultado do ano e transforme um resultado positivo, mas tem coisas que podem fazer a gente refletir muito do que o Daniel e o França já trouxeram aqui. Se a gente fizer uma passada, der uma passada rápida, eu acho que pela resolução, pelas oportunidades que a gente tem, e essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês, quando a gente pensa lá no artigo 7º, no inciso 1º, lá na linha A, na compra de título público, eu estava olhando há pouco aqui, hoje a gente tem taxa de mais ou menos 6,10, hoje, né? A gente teve 6,70, 6,80, a gente caiu um pouco, veio caindo, e a gente chegou até próximo de 6, depois ali na terça-feira, segunda terça-feira, hoje está mais ou menos 6,10, 6,20. Vocês já têm, portanto, um prêmio sobre a meta de vocês. Então, quando a gente olha para uma meta média aí de IPCA mais 5, eu já tenho um título público que me paga 6,10, 6,20. Então, tem boas opções. Quando a gente olha para o cenário de juros, né, e eu vi ontem uma parte da fala do Diogo, inclusive trazendo aqui na discussão de renda fixa, né, o mercado está esperando, segundo o Focus, lá, a taxa de juros cair nos próximos anos. Quando a gente olha para a curva de juros, ela está apontando uma alta, né? Então, a gente está olhando para juros a 11,5, mais ou menos. 11,5 até 11,80, se a gente esticar um pouquinho mais, 26, 27. Qual a leitura que a gente traz disso? Se de fato o mercado vai se acomodar e essa taxa de fato vai cair, né? Assim, eu acho que é improvável a gente ter taxa de juros de 12% nos próximos anos. O Brasil não aguentaria isso. Aí sim eu acho que a gente entraria na recessão. A gente já tem uma taxa de juros real hoje muito alta. A gente iria para uma taxa mais alta ainda, né? Então, assim, é improvável que a gente tenha alta de juros. Se de fato o cenário é esse e a taxa, o mercado vai ajustar para baixo, por que não os índices, um IMA-B, um IRFM, podem ser boas opções para a gente também. A curva vai fechar, esses índices tendem a performar bem.
À medida que a gente vai avançando na resolução e a gente olha para a letra financeira, a gente olha para fundos de crédito privado, que ainda tem ali um prêmio sobre a própria NTN-B, então você vê, poxa, são boas opções também. Na renda fixa eu tenho boas opções que vão me trazer retorno acima da meta. Partindo do ativo livre de risco, vamos dizer assim, se eu olhar para a própria Selic, se eu olhar para o CDI hoje, ele me entrega acima da meta. Eu tenho um retorno superior à meta. Então eu tenho uma situação teoricamente confortável. Se eu descer um pouco mais na resolução e eu for para a Bolsa, eu acho que é consenso no mercado, a Bolsa está barata. Né? A Bolsa está barata. A gente tem um cenário difícil, a gente tem uma questão de taxa de juros nos Estados Unidos, a gente vem com o Japão com uma situação como essa, a gente tem uma questão fiscal no Brasil, mas o resultado das empresas é muito consistente. Estão entregando resultado, continuarão entregando resultado. Ou seja, a Bolsa vai subir. Eu acho, pelo menos na minha cabeça, muito claro um cenário de que daqui a pouco a gente vai ver a Bolsa subir. Então, a gente, por que não, numa alocação talvez mais tática, ou até mais estratégica mesmo, de dizer o seguinte, eu posso aumentar agora para pegar um pouco esse momento e aproveitar, por que não entrar um pouco em Bolsa também? Aí eu vejo o exterior. E aí você diz, poxa, eu tenho boas oportunidades, confesso que me causa mais receio a questão de a gente olhar a Bolsa lá antes de segunda-feira, né? Bolsa batendo recorde, o dólar lá bateu a 5,80 agora nesse susto de segunda-feira. Então, assim, a gente causa um certo desconforto, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a ideia da proteção. É um instrumento importante de diversificação para nos proteger desse balanço do mercado. De repente, a gente se assusta, o presidente fala alguma coisa, sai um dado diferente do que a gente esperava, o mercado reage negativamente, o exterior me dá um conforto. Então, se a gente for olhando, e aí eu não estou nem entrando em FIP, são boas oportunidades, tem bons produtos, tem boas ofertas de fundos imobiliários, fazia tempo que a gente não via também, tem surgido aí. Então, a gente tem bons multimercados que fazem estratégia no exterior com hedge, para quem está com medo do câmbio. Tem outras estratégias, mas ontem também ali estava conversando lá fora, a pessoa tem produto interessante de multimercado puro, né, assim, meio que 60-40 de renda fixa e renda variável. Então, assim, a gente tem boas oportunidades que estão na nossa mesa, mas a gente está naquela de dizer o seguinte, às vezes eu preciso bater a meta no curto prazo, eu vou ser cobrado em 31 de dezembro. Né? O que é que eu quero trazer isso para vocês, de reflexão? A gente não tem como fazer mágica. Vocês serem questionados, eventualmente, pelo Tribunal de Contas, eu sempre falo isso. Ah, mas o Tribunal de Contas vai me questionar. Digo, o Tribunal de Contas ele existe para isso. É o papel dele. Se qualquer um da gente aqui fosse Tribunal de Contas, a gente também questionaria. A gente está aí para isso. O tribunal existe para isso. Qual é o problema? Eu não ter resposta. Esse é o problema. Ele me questionar, ele vai me questionar sempre. É o papel dele. O problema é eu não saber responder. Ou então eu dizer o seguinte, daqui a 2, 3 anos, se o cenário de fato tiver como a gente imaginou, e disser, poxa, lá em 2024 a gente tinha uma oportunidade boa e a gente ficou tudo no DI, porque eu estava com medo, encostei na parede aqui com medo, e aí perdi o bonde, a bolsa subiu, o exterior continuou subindo, e eu fiquei para trás. Talvez aí seja difícil da gente justificar. Aí sim, talvez eu teria muito mais receio de uma cobrança do Tribunal de Contas e dizer o seguinte, o que é que você fez? Eu não fiz nada, eu estava com medo e eu não fiz nada. Aí é mais difícil de a gente defender. Mas hoje, a gente tem na mesa, a gente tem um cenário hoje, que em qualquer classe de ativo que vocês olharem, a gente tem a oportunidade. O que é que a gente precisa fazer? Ah, mas qual é a melhor? Eu preciso acertar. Não precisa. A gente não precisa acertar na mosca. Não é nosso papel, esse, enquanto a RPPS. A gente precisa ter uma carteira balanceada. A gente não precisa ter o melhor resultado, ou maior resultado. Não é isso que vai resolver o déficit atuarial de vocês. Não é um ativo, ou um fundo, ou uma oportunidade correndo, eu preciso correr e aproveitar que vai resolver meu problema. Não é isso que vai resolver, definitivamente. A gente precisa ter consistência. A gente precisa ter uma carteira bem balanceada. O França mostrou naquele quadro a bolsa com 3 anos seguidos o melhor, depois ela vira o pior, depois ela vira o segundo melhor, depois ela é o pior de novo, depois ela é o melhor por 2 anos seguidos. Imagina a angústia de alguém que quer acertar o momento de entrar em bolsa. Eu me arrisco a dizer que quem tentou acertar esse momento provavelmente errou em todos os momentos, ou em quase todos. Errou muito mais do que acertou. A gente não precisa acertar o momento certo, o momento exato.
A gente precisa ter um pouco de segurança. Talvez, se eu estou inseguro com bolsa, ou se eu já estou bem posicionado em bolsa, será que se a bolsa sair de 125 e eu entrar lá na bolsa com 130, 132, poxa, eu podia ter entrado com 125. A gente sempre vai sentir isso. O mercado traz isso para a gente, né? Poxa, eu poderia ter, se eu tivesse... Esquece. Talvez você esperar um pouco mais e entrar um pouco mais na frente, com um pouco mais de segurança, faz sentido para você. A gente vai ter uma coisa interessante, a gente estava até conversando antes ali, que em tempos de Olimpíada, a gente está todo mundo nos 100 metros rasos agora. Está, né? Todo mundo preparado do mercado, porque dia 15, semana que vem, tem um vencimento importante de título, né? 2024, que vocês que têm título comprado direto ou fundo de vértice, semana que vem, pinga o dinheiro na conta e a gente vai precisar tomar uma decisão. Ponto importante, já claro, óbvio, e eu acredito que a maioria de vocês já tenha feito, eu não vou esperar quinta-feira para saber o que eu vou fazer. O dinheiro caiu na conta, e agora? Essa decisão precisa já estar sendo definida há mais tempo. Se eventualmente não definiram, vocês já têm uma tarefa de casa aí de fazer isso imediatamente, de começar a olhar e ver o que vão fazer. E aí vem aquela ideia sempre assim, Vitor, mas se fosse tu, se o vértice estivesse vencendo, tu faria o quê? E aí vem a resposta padrão do economista, depende. É a resposta que ninguém gosta de ouvir, que a gente adora dar. Depende. Depende muito da carteira de cada um de vocês. Vários aproveitarão esse vencimento de 24 para rolar esse título, jogar esse vencimento mais para frente. Mas eu compro 25, 26, 28, 30, 40 ou 60? Depende. Depende da situação atuarial de vocês, depende de como a carteira já está posicionada, se eu já tenho muito título, se eu tenho pouco, se eu já tenho mais curto, eu consigo alongar um pouco mais, ou o contrário, o que eu já tenho já está muito longo, então talvez eu comprar um pouco mais curto. Se eu tenho quase muito pouco ou quase nada em bolsa, por que não aproveitar e entrar um pouco? Se eu não tenho nada de exterior, está a prova aí de que a gente vai ajudar a gente a balancear um pouco mais. Então, assim, não se cobrem por acertar o momento exato que eu preciso fazer hoje. O que vocês precisam se cobrar é, o nosso comitê de investimentos, lá no meu RPPS, precisa ter maturidade de discutir e avaliar todas as oportunidades. Me arriscaria para vocês o seguinte, se a gente jogar para cima qualquer ativo, classe de ativo, e pegar ela aqui de olho fechado, e aplicar daqui a 2 ou 3 anos, a gente vai estar satisfeito. Claro que depende do produto, né? Mas falando de classe, de uma forma mais ampla. Mas se a gente entrar em renda fixa, título público, se a gente comprar um crédito privado, multimercado, claro, bom, se a gente comprar um fundo de ações que seja consistente, a gente vai estar feliz daqui a 2 ou 3 anos. A questão é, eu preciso conhecer minha carteira, eu preciso saber para onde eu vou. Como é que eu vou fazer esse balanceamento melhor? Não adianta eu ficar super protegido, mas se eu tiver 100% em CDI, eu bato a meta esse ano. Talvez. Se você tivesse com CDI desde sempre, o resultado estiver bom, talvez. Mas e no próximo? Ah, mas é porque o Tribunal de Contas vai me cobrar 31/12. Tá, então você está preocupado com você. Você está fazendo a gestão do seu CPF, não do recurso do RPPS. Então, não precisa olhar para 31/12. Precisa olhar, talvez, até para 31/12, mas de 2040 ou 50, talvez. Então, assim, tenham essa percepção e essa reflexão entre vocês, do seguinte, para onde a gente olhar hoje, tem oportunidade. E digo de novo, esse é um momento difícil. Fazia um tempo que a gente não tinha isso. A gente veio da pandemia que a gente estava o contrário. Para onde a gente olhava, estava ruim. O que a gente fizesse, estava errado. A gente hoje está no contrário. Então, meio que a gente talvez passou por esse momento pior, a gente olhando para o mercado, né? Não falando de cenário, mas pegando um pouco da fala do Daniel ali. A gente está no momento de dizer o seguinte, talvez daqui a pouco tudo esteja bem e tudo vai subir. Claro que a gente está no Brasil, né? A gente está no Brasil. Então, todo dia tem uma novidade. Se não surgir nenhuma novidade muito relevante, provavelmente a gente vai ter um cenário muito bom. E aí, para fechar aqui e passar até para que vocês façam as perguntas e as intervenções aqui, eu ia deixar mais já uma primeira provocação aqui, Daniel, para você, depois do pessoal, é o seguinte, de fato, com o exterior, né? A gente olhar, e aí falando muito por percepção minha, né? Olhar para a bolsa lá em cima e olhar para o dólar lá em cima, dá um frio na barriga de dizer o seguinte, poxa, e ao mesmo tempo ainda tem mais.
eu olho aqui para o vizinho e vejo a NTNB com 6,30. Então, eu sempre digo para o pessoal o seguinte, por que tu disse que a Bolsa está barata desde o ano passado e hoje ela está mais barata do que ela estava? Porque a Bolsa tem uma concorrência muito forte, que é a taxa de juros, né? Então, assim, é muito complicado você entrar em Bolsa com essa volatilidade para a gente olhar para um título público pagando o que paga. Então, assim, mas será que ainda assim no exterior, você falou que a expectativa é positiva, né, ainda, mas será que de fato faz sentido a gente dar mais esse incremento agora, né? Mas é isso, mais para trazer essa reflexão para vocês, pessoal. Obrigado. Antes de passar para vocês, eu vou atualizar vocês no que está acontecendo um pouquinho no grupo de trabalho que está discutindo a nova resolução, né? Investimento no exterior vai entrar na vida de vocês, mesmo que vocês não queiram, porque agora, na 175, você permite que os fundos locais tenham investimento no exterior. Aí vocês vão precisar das consultorias, quem tem consultoria, ou quem vai abrir a carteira, descobrir que vocês têm investimento no exterior sem ter escolhido. Tá? Então, essa talvez seja um primeiro olhar que vocês têm que ter dentro das estruturas. Hoje, fundos que são fundos de ativos no Brasil, permite-se que você tenha uma carga de investimento no exterior, porque a regulamentação traz isso para vocês. Tá? Então, dependendo do nível do que vocês estão querendo se expor no exterior, talvez vocês estão se expondo isso dentro de fundos brasileiros. Então, controlem muito bem a carteira de vocês, verifiquem com os gestores aquilo que ele está pensando, porque ele já pode estar trazendo um pouco daquele seu ativo. Eu quero ter 1% no exterior. Você vai ver que de repente você tem que estar com 3%. Certo? Então, esse é um primeiro olhar. Tá? O que o investimento no exterior dá para você? Primeiro, é metade do risco. Historicamente, é metade do risco da Bolsa. Deveria ser metade do lucro. Né? Risco-retorno. Mas não é essa correlação que a gente tem visto nos últimos anos. Lá, o risco-retorno é melhor do que o daqui. Tá? Quando você pensar em mundo, tá? Nós, Previdência, né? Nós que fazemos estrutura de Previdência, historicamente, alocamos de 35% a 50% em fundos estruturados. Isso é a Previdência no mundo. Canadá bate 60%, Chile tem limitação, agora subiu para 15%. Cada um tem uma história. Tá? Então, nós, na nossa legislação aqui, dependendo do nível de pró-gestão, você praticamente não acessa. Mas não é isso que acontece no mundo. Mas tem uma outra coisa. O americano, que é o dono do maior mercado do mundo, investe mais de 30% do dinheiro dele fora. Quer dizer, então a diversificação no exterior acontece até no grande. Se a gente que tem um pedacinho, a gente não olha para fora, quando quem é grande olha, então a diversificação no exterior ela traz para a gente muito benefício. Tanto o Daniel como o François falam assim, está descorrelacionando tudo. Então tem descorrelacionamento negativo. Fala assim, se o mercado andar para cá, o outro vai andar para cá. Se eu fui todo junto no pedaço só e for para a ribanceira, eu caio inteiro. Então, a diversificação ela não funciona só para dar rentabilidade na carteira, ela serve para proteger. Então, nem sempre você está ganhando, mas você está mais seguro. Então, tem que olhar, tem que ter esse olhar também. Das estruturas que a gente tem, já na resolução, quando foi montado o grupo de trabalho lá atrás, a gente tinha proposto 20% no exterior. Tá? Não foi levado a 20% no exterior, porque tem vencimento de título público e o Tesouro não quis abrir espaço para a gente comprar título público de novo, que é o que está acontecendo agora. O grupo de trabalho tomou uma decisão e está propondo para a Secretaria do Tesouro e vai chegar no Conselho Monetário Nacional, já que vocês não querem me dar os 20, me dá um pouquinho cada nível do pró-gestão. Então, se é 10... Nível 1 vai para 12,5, nível 2 vai para 15, nível 3 para 17,5, nível 4 vai para 20. De uma forma que a gente pode estar sendo incentivado a aumentar o nosso nível de pró-gestão, para que você tenha mais espaço. Significa que você vai colocar tudo? Não. Significa que quanto mais espaço você tem, mais fácil você pode escolher os seus caminhos. Né? E uma outra coisa que a gente tem que ter olhar também no exterior crédito privado no exterior, nota de rating, ele inviabiliza para a gente do ponto de vista de baixo risco de crédito. Se você falar assim, eu só vou escolher fundo de crédito duplo A, você não vai comprar nada no exterior. Por quê? Porque a estrutura de rating deles é diferente e a estrutura de investimento em crédito privado é diferente. Se você for lá, um título de crédito privado
da Vale, que é o melhor pagador no Brasil, ele vai ter nota duplo B. Mas aqui é AAA. Não, é porque lá a nota é a nota do país. Então, um título que você vai pegar da Vale, que aqui é triplo B, num fundo americano ou num fundo de qualquer lugar do mundo, ele é duplo B. Então, quando a gente imaginar baixo risco de crédito para investimento em fundos de crédito no exterior, duplo B é excelente, certo? Você vai ter uma margem ali de C, no máximo 2,5%, 3%, que a gente tem visto nas estruturas. Então, são coisas que a gente tem que ter um olhar, eu vou escolher para o exterior o mesmo nível do Brasil? Não. Eu tenho que entender que eu estou trabalhando em outro mundo. E nesse outro mundo, a gente tem que tentar entender o que tem. Só toma o seguinte cuidado, nós estamos numa máxima histórica em fundo de crédito no exterior. Tá batendo 14,5, 15, mas a história é 10. A 9,5 a 10. Então, quem entrar agora e resolver fazer essa opção, saiba que vocês vão fazer assim, vocês vão pegar uma montanha e ela vai voltar. Então, estejam prontos para sair. Tem uma oportunidade maravilhosa. Você pegar 16% em dólar com crédito, certo? Ele é uma coisa que não existe costumeiramente no mundo. Mas você não vai ficar o tempo todo, que vai chegar uma hora que ele vai voltar para a regra. Então, a gente tem que entender os históricos dos ativos que a gente está olhando. Isso é muito importante, mas não adianta olhar 5 anos. Tem que olhar 20, tem que olhar 30. Então, quando vocês pegarem gráfico de fundo de crédito, ou média do fundo dos índices do exterior, por exemplo, vocês vão pegar rodando 7,5, 8, 8,5, 8, daqui a pouco está rodando 11,5, 12. E bons fundos rodam melhor. Tá? Então, olhem se vocês não estão olhando a oportunidade como se fosse para sempre. Tá? E isso não dá para vocês terem esse risco. Vocês querem correr vários riscos ao mesmo tempo? Tem que ter esse olhar. A experiência da gente de Jundiaí. A gente escolheu um índice objetivo para a questão do hedge. Certo? Por quê? Porque se um dia alguém perguntar como é que você escolheu, eu vou saber dizer por quê. Nós olhamos Boletim Focus contra o valor do dólar do dia. Se o valor do dólar do dia está acima do Boletim Focus, eu entro hedgeado. Certo? Se ele está abaixo, eu entro sem hedge. Tá? Hoje, por exemplo, se você pegar o 5,60 que abriu hoje, se você pegar o 5,30 que é o do Boletim Focus, vou imaginar que vocês têm uns 6%. Historicamente, tá? Dólar dá 3% a mais de variação positiva nos fundos. Se eu pegar 6%, eu tenho 2 anos que eu já ganhei ao entrar hedgeado. Se o dólar estivesse abaixo, eu faria o contrário. E eu quero pegar a subida do dólar a meu favor. Tá? Então, toda vez que vocês forem fazer uma decisão, tenham justificativa e coloquem na ata e na PR. Tá? A decisão errada é que não tem explicação, como disse aqui o Vitor. Tá? Não tem decisão certa, gente. Se você tomar uma decisão hoje, o mercado virar do avesso, você pode ter escolhido mal pra caramba e acertar tudo. Tá? E é o contrário. Tá? Então, dentro do seu cenário, justifica. Investimento no exterior, que é o tema daqui, certo? Nós temos tantos índices diferentes, tantas realidades diferentes, que a gente tem que ter um acompanhamento muito mais de perto. Nós temos aqui as 7 magníficas, né? S&P 500 são as 500 maiores empresas americanas que têm que dar lucro nos últimos 3 trimestres, certo? Então, são empresas sólidas, você não sai do índice, só que 95% do aumento do índice nos últimos 3 anos se deu em 7 empresas. E o restante em 500, em 493. E aqui já foram citadas algumas. Tá? Então, a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial no mundo e a variação no mundo hoje está na Califórnia. Se a gente pudesse olhar o estado da Califórnia hoje, você não precisava olhar o resto do mundo. Tá? Por exemplo, a Endívida, que ninguém sabia que existia há 5 anos atrás, investe 10 bilhões de dólares anos em pesquisa. Hoje ela tem um produto, tá? Que ela vai para dentro dos computadores, que ela é 60% mais rápida, gastando 20% da energia que gastava 1 ano atrás. Olha quanto isso traz de lucro. Então, quem está pesquisando, quem está olhando, quem está à frente do mercado, rentabiliza. E a gente só enxerga isso estudando. Tá? Então, quem olhar exterior, nós temos um produto aqui dentro, nós temos um produto há muitos anos aqui, que é o S&P 500,
no multimercado, ele é um fundo passivo, certo? Ele está ganhando menos agora porque a taxa de juros americana está maior, mas ele, na verdade, é a variação do futuro do S&P, taxa de juros brasileira, menos taxa de juros americana, menos taxa de administração. Esse é o fundo. Ele está subindo, está melhor? É um fundo passivo que vocês podem ter olhado. Ele entra na caixinha dos 5%. Tá? Pode ser uma estrutura de diversificação da caixinha dos 10%. Então, é possível ter uma posição bastante interessante fora, certo? Mitigando o risco. Tá? Nós não temos condição de olhar os 1.000 índices que tem lá. Tá? Vou contar para vocês 2 fundos. A França tem lá um gestor que eles distribuem, que o melhor fundo que eles têm na Europa de renda variável está ligado às marcas ricas. Né? Marca de Prada, tudo. 60% do que o fundo anda em 4 marcas. Certo? Tem outro fundo na Inglaterra, que é um fundo de tecnologia, que deu 58% esse ano. Certo? Ele só compra as 7 maiores? Pelo contrário, ele praticamente não compra as 7 maiores. Então, tem tanta gente boa, tá, olhando isso lá fora, então olhem fundos de nicho. Também é uma forma de você aumentar a diversificação. Então, eu vou passando esse olhar aqui para vocês, eu passo a palavra para quem quiser fazer pergunta para o pessoal aqui da mesa. Só levantar a mão. Tem lá, deixa ele perguntar. Já está chegando o seu... Se você puder falar seu nome e identificar o seu instituto, é bom, porque nós estamos gravando, tá? Anderson, americano, o Ameriprev. Eu só queria que você voltasse naquela colocação entre a relação do Boletim Focus, taxa de juros, que eu não consegui entender muito bem essa situação aí. Então, toda segunda-feira, o Boletim Focus sai lá dizendo qual que é o IPCA estimado no ano, que subiu 0,2 essa segunda-feira. Ele diz qual é o PIB, ele diz qual é o preço estimado no dólar, certo? Então, o que a gente faz lá em Jundiaí? Eu pego aquele valor estimado do dólar, que essa semana saiu publicado 5,30, então seria, em tese, o que o mercado acredita que o dólar vai fechar 5,30, e pego o dólar, quanto que ele está cotado hoje. Então, se hoje o dólar está cotado a 5,60, e o Focus, que é um indicador objetivo, mas impessoal em relação à estrutura, eu tenho lá o seguinte: o dólar hoje está mais caro do que o dólar projetado. Certo? Então, tem 30 centavos que o dólar está hoje acima do que o mercado inteiro está dizendo que ele vai ficar. Então, objetivamente, não vale a pena comprar um fundo em dólar, porque ele deve voltar para 5,30. Então, essa é uma característica objetiva. Ele vai fazer isso? Eu não sei, mas eu, pelo menos, tenho uma justificativa. Se o dólar hoje projetado fosse 5,30 e você vai lá e está 4,90, então, em tese, você tem 40 centavos de dólar para subir durante o ano para poder empatar no 5,30. Toda essa subida, se eu pegar um fundo não redeado, é minha. Ela vem para o meu bolso. Então, é só uma forma de proteção. Vai dizer que eu acertei? Eu não sei se eu acertei. Eu vou dizer que eu tenho uma justificativa objetiva para colocar na minha ata. Certo? Como você tem, historicamente, o dólar dá em torno de 3% de rentabilidade a mais, a variação do dólar, historicamente, traz esse benefício, e se eu tiver 6% acima do preço estimado, eu tenho como defesa dizer o seguinte: esse 6% que ele ia me dar em 2 anos, eu já ganhei a não pegar o dólar. Vai acontecer isso? Não sei. Mas hoje, objetivamente, eu tenho um dado. Certo? Aí você pega ao contrário. Tem hora que o dólar está mais baixo, você compra ele sem hedge. Significa que a sua carteira vai estar balanceada também entre hedge e não hedge. Então, quando o dólar está subindo, quem está sem hedge, certo, adora. Mas quando ele volta, é uma desgraça. Tanto que o França falou o seguinte: olha, não compra privado sem hedge, renda fixa sem hedge, porque se ele voltar 6%, ele te deu 12%, você ficou no 0 a 0 só pelo movimento do dólar. Então, é uma proteção que a gente faz lá. Eu não sei te dizer se é a única forma, se está correto ou não, mas eu tenho um dado objetivo. E se o Tribunal de Contas perguntar, eu coloco lá. Está aqui. Se você não acreditar no Boletim Focus, que é o mercado inteiro, divulgado pelo Banco Central, eu não sei do que você vai acreditar. Então, a gente faz como forma de escolha e proteção. Está lá na nossa política de investimento, a gente faz isso e a gente coloca na ata. Tá? Só consegui explicar para o senhor? Tá bom. Algo mais?
Sim, senhor. Eu já sei quem você é, mas você fala seu nome e seu regime próprio. Kruger, de Porto Ferreira, Porto Preve. França, com toda essa projeção de recessão nos Estados Unidos, que se discute, ainda assim vale mais a pena se investir no exterior do que no Brasil? Bom, como o tema hoje é investimento no exterior, a gente veio para explorar um pouco as características e as possibilidades que o investimento no exterior trazem. O Daniel colocou ali que é o Fed de onde você... De Atlanta, que segundo ele colocou lá, e é um dos regionais mais respeitados em estimativas e tudo mais, está se posicionando, né, na expectativa de que não haverá recessão. Porém, e você pergunta, é mais interessante aplicar lá do que aplicar aqui? Então, você está ampliando a discussão. Eu acho que aplicar no Brasil hoje, na Bolsa Brasileira, faz muito sentido. Gente muito mais inteligente do que eu entende que a gente deve comprar a Bolsa aqui quando a NTNB está na faixa de 6,5. Por quê? Porque as ações estão castigadas, e vender as ações quando as NTNBs vierem para 3,80, 3,50, porque as ações estarão valorizadas. Então, usando isso como uma referência, eu acho que a Bolsa está barata. Um outro detalhe importante, a gente vem falando que a Bolsa está barata há uns 2, 3 anos. Tem cliente meu que me fala, pô, você falou o ano passado que estava barato. Eu falei, ficou um pouco mais. E o que faz, nesse momento, eu achar... Não ri não, viu, Eliezer? Estou falando de você também. O que me faz acreditar, inclusive, que a Bolsa está barata, na minha opinião, não deixa de ser um sinal, um indicativo. Enquanto os mercados globais, na segunda-feira, derreteram, pegaram fogo, a nossa Bolsa não caiu. Por que não caiu? Porque realmente já está barata. Quem faz análise de dados de empresas, que faz conta, projeta que hoje a Bolsa está em níveis do período pré-impeachment da Dilma, que a Bolsa saiu em 2015, na faixa de 43 mil pontos, em 2019 estava 120 mil pontos. Então, não olhar para a Bolsa, eu diria, entender que esse ativo deve estar no rol de ativos elegíveis e colocar uma parcela, talvez esteja deixando para trás uma oportunidade muito importante, né? E outra, quando você fala de recessão lá fora, para voltar à sua pergunta, que, enfim, você usou o termo recessão, veja você o seguinte, se há algo nesse momento que pode, talvez, levar a economia americana à recessão, está muito evidente, a taxa de juros. Os Estados Unidos ficou décadas com o juro muito baixo, sendo que nos últimos 15 anos, antes dessa última alta, praticamente com juro zero. Quando você posiciona o juro a 5,5%, quer queira ou não, isso é contracionista. Isso pode levar à recessão. Qual será o ato contínuo a essa perda de velocidade da economia? O juro vai ser ajustado para baixo. Então, o que me tranquiliza com relação ao mercado lá fora, se houver uma recessão, o Banco Central americano, da mesma maneira que subiu o juro para conter a inflação, porque eles entendem que a inflação é algo que destrói a sociedade, né? Os americanos levam isso a sério. Então, para conter a inflação, e como você contém a inflação? Você tem que desaquecer o mercado de trabalho, você tem que desaquecer um pouco o consumo. Se isso começar a acontecer, o Banco Central lá vai calibrar o juro de tal forma que deverá atenuar o impacto disso. Correto, Daniel? Completamente de acordo. Acho que o espaço que os Estados Unidos tem para cortar os juros é algo realmente significativo. De 5,5, ele pode baixar essa taxa para um longo prazo, que ele vê mais ao redor entre 3 e 2,5. Então, tem bastante corte. Para os Estados Unidos, isso é bastante coisa. Então, o Fed tem todas as ferramentas necessárias para evitar essa recessão, para trazer esse soft landing, né, esse pouso suave da economia americana. Ele já tem feito um excelente trabalho nesse quesito e tem bala na agulha para continuar fazendo. Então, eu estou assim, bem animado, estou bem construtivo com a economia americana. Eu não vejo esse cenário de recessão como um cenário base. Gosto de ações locais no Brasil.
Gosto, mas com algumas ressalvas. Quando a gente compra o Ibovespa passivo, a gente compra muita commodity, a gente compra muito minério de ferro, compra muito petróleo, compra muito banco, e aí isso dentro do portfólio vale a pena a gente diversificar. Então, mesmo para investimento no Brasil, eu prefiro, dada uma visão mais de longo prazo, uma estratégia talvez de dividendos, que são ali, priorizam empresas que pagam bastante dividendo, e esses dividendos, nesse ambiente de juros bem alto, é um colchão bem atrativo para a carteira de investimento local. Então, talvez essa cor dentro de ações locais seja uma oportunidade também. Então, eu tenho essa estratégia de dividendos também, que é bem gostosa, né, de se ter na carteira. Pessoal, está com o nosso horário já estourado, então só queria acrescentar uma coisa aqui que acontece nos Estados Unidos e já foi testado muitas vezes. Nos Estados Unidos, quando se vê em possível desaceleração, ele entra com incentivo, certo? Ele vai corrigir dessa forma. Vai recessão? Não, ele vai baixar o juro, vai colocar dinheiro no mercado, ele vai acelerar o consumo e ele vai resolver o problema dele, porque ele resolvendo o problema dele, ele resolve o problema de todo mundo. Então, isso já aconteceu e vai acontecer de novo. Eu escutei em abril desse ano um economista falar isso, assim, gente, os empregos lá não são plenos porque não tá usando toda a carga horária, certo? Então, o que vai acontecer no futuro ele vai ter um ajuste e vai entrar um incentivo mesmo com juros mais altos. Então, a gente fica tranquilo que eles têm dinheiro para isso. Tá? Só para terminar aqui, além de agradecer os três aqui, a gente tem um parecer 146 do Ministério, a gente fez um programa na semana passada na TV Abipem. Qualquer decisão que vocês fizerem, a questão da fundamentação está lá. Cuidado com o que vocês vão fazer. Ano eleitoral, está todo mundo querendo vender letra financeira para vocês, né? Deve ser algum milagre. Então, cuidado, cuidado e cuidado, porque tem muito problema para acontecer isso aí. Então, olhem muito, muito para dar crédito para alguém. Não comprem na dúvida, certo? E se precisar de algum socorro, a PEPREM e a Abipem estão aqui à disposição para vocês. Vamos para o almoço, muito obrigado e um bom evento a todos.